Boa noite, pessoal. A gente está hoje com a mais ilustre das convidadas da nossa live semanal Por Amor Resolvi Lutar. Nossa 10º episódio hoje. E eu sempre falo que as pessoas que eu convido são especiais, mas a André, ela para mim, ela é uma pessoa muito especial mesmo, porque assim como eu tenho certeza que muitos dos pais das famílias que nos acompanham chegaram a ter qualquer conhecimento de autismo. Quando procuravam no Google, aparecia a página da Andréia, as publicações da Andréia. Quando eu fui candidato a deputado federal em 2018, eu fiz questão de ir a São Paulo para tirar uma foto com a Andréia, para conversar com ela e me espelhar muito nessa questão de políticas públicas, né? Então, quero te agradecer muito, André. Eu sei que você está cansadíssima de fazer live, todo dia live, você recebe 1000 convites, e fico muito honrado. Obrigado mesmo pelo teu carinho, a tua atenção aqui de se dispor a gente conversar um pouquinho sobre políticas públicas. Acho que todo mundo aqui te conhece, que está assistindo, e quem vai assistir depois da live gravada, mas se tu quiser se apresentar, fica à vontade. Me apresentarei. Primeiro, obrigada pela paciência também, porque você entendeu que o meu WhatsApp é meio... O Rafael mandou um WhatsApp, eu demorei a ver, gente, mas acontece, né, atualmente. Eu sou a Andréia, eu sou jornalista, sou escritora, sou autora do blog Lagarta Vira-Pupa, que na verdade o blog mesmo está parado, já faz mais de ano, mas eu deixo ele lá, porque eu sempre sei que vai ter uma mãe que teve o diagnóstico e que vai chegar de madrugada em casa e ir para o Google desesperada, então eu quero que o meu blog apareça para ela, porque tem muita coisa ruim na internet, né? E eu sempre fiz meu conteúdo com muita responsabilidade, mas continuo em todas as outras redes, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. E sou mãe do Theo, de 12 anos, que é autista moderado não verbal, que nesse momento foi dar uma volta de carro para lugar nenhum com o pai dele. Daqui a pouco deve estar chegando e eu vou ter que ir ali encostar a porta. Legal, André. O tema que a gente estava propondo a gente conversar hoje é sobre políticas públicas. Mas antes de nós entrar assim, mais nesse assunto, eu queria... Tem coisas que eu deixei... faz dois ou 3 dias que eu deixei de ser presidente aqui da União de Pais pelo Autismo, da UPA, aqui em Curitiba. E muito... Eu fico pensando assim, como é que eu pensava a questão do ativismo quando eu tive o diagnóstico do meu filho, quando eu assumi a presidência da associação, e como é que eu penso hoje. Eu acho que eu tenho muito a aprender, óbvio, né, claro, todo mundo, e avançar, né, a forma de pensar, mas eu mudei muito a minha forma de entender o ativismo da luta das pessoas com deficiência. Por exemplo, a gente fez muitos projetos, trabalhou muito com políticas públicas em cima de projetos de leis para o autista. Eu me arrependo profundamente, assim, não quer dizer que não foi bom, foi legal, foram coisas bacanas, isenção de pedágio, questão da carteira, do censo, de centro de qualificação, fizemos uns projetos de leis muito bacanas, mas voltados tão somente para o autismo. Hoje eu faria diferente, né? A gente faria diferente, pensar nas deficiências como todo. E eu tenho visto você falar com muita frequência de como, assim, a Andréia lá de trás, quando teve o diagnóstico, né? Depois a questão, a experiência de viver fora do Brasil, com outras experiências, né? As coisas que você escrevia no início do blog, agora, né? Quem era a Andréia antes e quem é a Andréia hoje, né, no ativismo, nessa luta, né? Nossa, tem uma coisa muito importante sobre o que você falou, antes de eu falar quem era eu, quem sou agora, que é assim, a gente teve uma conquista tão grande com a Lei 12.764, que estabeleceu que o autista é uma pessoa com deficiência, portanto, ele tem todas os benefícios de ser pessoa com deficiência na lei, e muitas vezes a gente continua tratando o autismo como se não fosse uma deficiência. E é isso que fazem tantas leis separadas, né? A gente já tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das legislações mais avançadas do mundo para pessoas com deficiência,
e a gente continua lançando leizinhas pequenininhas, separadinhas para o autismo. Assim, eu não acho que isso faz sentido por vários motivos. Primeiro, porque, já falei, o autismo é uma deficiência. Segundo, porque a gente se juntar com o movimento da deficiência, que é muito forte e é muito conhecido em Brasília, a gente só tem a ganhar. Todas essas coisinhas separadas que a gente fica fazendo só fica passando a impressão, e isso eu não falo de trás da orelha. Eu falo que eu tenho ido muito a Brasília e conversado com ativistas lá. Começa a dar uma impressão de que o pessoal do autismo não quer se misturar, acha que é melhor do que os outros, qualquer coisa assim. Então, pode ser que a gente ainda pense, descubra que tem alguma lei separada para autismo que faz sentido? Pode ser. Mas eu acho que o ideal é que a gente faça coisas em conjunto com todas as outras deficiências. É o que eu vejo agora. A gente ganha corpo, a gente acabou de chegar um cachorro aqui. Mas sobre quem eu era e quem eu sou agora, a gente muda a vida inteira, né? Um diagnóstico de um filho. Claro. Então, eu trabalhava fora e eu parei de trabalhar para acompanhar ele mais de perto, e aí o blog acabou vindo de poucos meses depois, quando eu vi que eu tinha que ocupar a minha cabeça. E eu escrevo muitas coisas, eu escrevia muitas coisas naquela época que eu não escreveria hoje de novo. Não, eu não vou te dizer, fazer um drama e falar que eu era uma pessoa profundamente capacitista, preconceituosa. Não, não era isso. Mas, assim, tem algumas coisas que eu noto, assim, tinham coisas ali que hoje em dia eu tenho um entendimento diferente. Então, eu escrevia, por exemplo, que eu falava do autismo como se fosse uma entidade separada do meu filho, entendeu? Porque o autismo. E hoje em dia eu entendo o autismo como parte do meu filho, assim, é insociável. Até Não o existe nome, Theo sem autismo. até o nome Lagarta Vira-Pupa, eu acho que eu vi uma vez você falando sobre Sim. isso, né? Que a concepção que você tinha que era uma Que era o pulpa que Theo, dali. uma roupa. É. Eu achava que o Theo com a terapia, sei lá, ele ia virar, assim, num bom prognóstico, um autista muito leve, que nem parecesse que era autista, entendeu? Eu achava que ele que estava dentro da pupa e que ia virar uma linda borboleta. Depois eu fui entender que era o contrário, que era eu que estava lá mudando. O Theo não precisa, né? Enfim. Então, muitas coisas mudaram na minha percepção desde aquela época, mas eu acho que o mais importante foi que falar com muitas mães e entender várias realidades diferentes da minha, que sou uma pessoa branca, classe média, hétero, né, que tem lá meus privilégios, entender e conhecer essas outras realidades me fez crescer muito como pessoa e me fez entender realmente a importância de políticas públicas e entender que ativismo tem que ser para todo mundo e não só para aquilo que me beneficia. Né? A gente está falando de um país onde praticamente 80% da população depende exclusivamente do SUS. Eu tenho plano de saúde? Beleza, eu sou uma exceção. A gente precisa de um SUS fortalecido, inclusive quando a gente está falando de deficiência, porque a maioria da população depende disso. É tirar o olhar um pouquinho do nosso umbigo e ver o que está acontecendo com a maioria da população. Né? Metade da população ganha até R$ 420 por mês no Brasil. Como que você vive com até R$ 420 por mês? Então, esse tipo de ficha foi caindo ao longo, graças às mães que entraram em contato comigo, que me chamaram para ir visitar a casa delas, nas periferias e tudo. Então, foi mudando muito a minha visão de muitas coisas, e foi crescendo cada vez mais essa certeza de que a gente precisa utilizar a política para o nosso bem, né? Já entrando no assunto, assim, mas políticas públicas são feitas através da política, leis são votadas através da política. Então não adianta a gente ficar falando que a gente odeia política, que não quer falar de política, porque a gente está sendo governado por pessoas que gostam e que entendem muito bem disso, né? Então a gente precisa entender disso, a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, um grande resumo foi isso, eu me tornei uma pessoa politizada, não no sentido de politicagem, no sentido de entender como funciona a política e como que a gente precisa e pode usar a política a nosso favor. Sim. Eu acho que assim, é muito claro para mim que porque é muito complicado, né? A gente está ali fazendo uma luta pela causa do autismo, ou uma luta pelas questões das deficiências, e quando você faz uma crítica a um governo, a um determinado governo, né, no caso com muita frequência é o governo do Bolsonaro, mas ele porque é o que também está outro, aí, né, inclusive. é o que está aí, né, mas a outros governos, seja municipal, estadual, sempre tem alguém que uma parcela assim de pessoas que acabam
achando que você está politizando a questão do autismo, e de fato está, porque é importante politizar essa discussão. Eu sei que esse ganho de consciência, de entender a importância da política para transformar a realidade das pessoas, você sofreu muito também com essas coisas, né? Quando você se colocou como candidata nas eleições de 2018, eu fiquei muito na torcida para você se eleger, acho que foi um super bom resultado. Foi quase. Mas com certeza isso te atingia, as pessoas que iam, isso assim, ou era uma coisa que você lidava bem com as críticas? O cachorro trouxe um presente. Primeiro assim, o PSOL, né? Por exemplo, eu sou do PCdoB, as pessoas vão lá e, mas esse partido podia ser né? Como é que era para você reagir a essas coisas? Eu fiz, quando eu me lancei candidata, eu fiz um vídeo até um pouco mais longo, porque eu senti que eu ia ter que dar 1 milhão de explicações. Porque, né, muita gente ia falar, ele tá mexendo com política, e as pessoas têm essa rejeição e tudo, então já ia causar isso, e a segunda ia ser, mas o PSOL. Eu expliquei porque o PSOL não estava envolvido em denúncia de corrupção, porque é um partido muito ligado às causas das minorias, e as pessoas com deficiência são minorias. Enfim, eu expliquei. Mas mesmo assim, ainda tem aquela rejeição natural de pessoas que se encontram no outro espectro político. Enfim, acontece, beleza. Mesmo assim, teve gente que votou em mim e votou no Bolsonaro. Aconteceu, assim, porque me acompanha, conhece meu trabalho, então votou em mim, que era da esquerda, votou no Bolsonaro, enfim, foi uma bagunça. Porque as pessoas também, elas não são muito politizadas nesse esquema de entender direito o espectro político, o que cada um acredita e etc. Eu não vou te falar que me magoou a questão de, mas o partido, mas isso não tanto, assim, eu entendo isso como gosto e beleza, entendeu? Você, né, tem gente que não gosta mesmo do partido de esquerda, paciência. O que me magoou, na verdade, foram as fake news que surgiram. Eu poderia dar... Cachorro, gente, tá difícil, tem 2 aqui. Eu poderia dar uma de fina, né, e falar com você que não, eu não ligo, podem falar o que quiser, que não me atinja. É mentira, é óbvio que, né, eu não tenho sangue de barata. Então, começaram a chegar algumas coisas ao meu conhecimento que eu falei, não é possível, cara. Não é possível que alguém entendeu mal. Isso foi uma mentira tão mentirosa mesmo, deliberadamente feita para enganar as pessoas. Como que alguém faz uma coisa dessas? Aquilo eu fiquei impressionada, porque eu fiquei pensando assim, por mais que a pessoa não goste de mim, ninguém é obrigado a gostar de mim, ou eu não seja do meu espectro político. Se eu fosse eleita, eu ia fazer coisas que seriam bacanas, inclusive para os filhos dessas pessoas. Então, eu realmente não conseguia entender isso. Isso foi uma coisa que me deu uma bugada na cabeça, assim, boa, sabe? A coisa das fake news a meu respeito. Com relação ao espectro político, que você estava falando de, você fala mal às vezes e as pessoas ficam bravas, o que eu costumo falar é assim, é o seguinte. Exemplo clássico. No início do ano, Paulo Guedes, ministro da Economia, veio com um projeto de lei que sucateava as cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Basicamente, era um projeto de lei em que a empresa poderia pagar uma multa ao invés de contratar a pessoa com deficiência. Ou seja, junte aí 2 pontinhos, já ninguém ia mais contratar a pessoa com deficiência. E eu bati muito no Paulo Guedes, bati no Bolsonaro de tabela, porque, enfim, é o ministro dele, é óbvio que ele estava sabendo disso e ele estava de acordo com isso. E muita gente ficou muito brava. E o que eu falei é, gente, vamos lá. Se fosse o Haddad, que fosse o presidente, e o Paulo Guedes fosse o ministro dele, se fosse o Flávio Dino, se fosse o Lula, se fosse a Manuela Dávila, eu iria estar batendo do mesmo jeito. Porque não dá para você passar pano para um projeto de lei que tira uma conquista tão árdua e que fez tanta diferença na vida das pessoas com deficiência, num nível que 90%, se eu não me engano, das pessoas com deficiência que estão contratadas entraram pela lei de cotas. Então, assim, qualquer presidente que tivesse lá, que tivesse um ministro que fizesse isso, eu ia estar batendo. Me cobrem isso, inclusive. Isso chama coerência. A gente não pode passar pano para atitudes de executivo ou legislativo porque pertencem ao nosso espectro político, simplesmente porque pertencem ao nosso espectro político. Está errado, a gente tem que falar. Isso para todos os lados, né? É nisso que eu acredito. Então, não sei o que as pessoas que estão acompanhando aí imaginam, mas eu sempre vou ser coerente com o que eu acredito. E eu acredito que a gente
pessoas com deficiência e suas famílias são cidadãos, têm direitos que estão na lei, esses direitos têm que ser cumpridos. A gente não pode perder direitos, não faz o menor sentido isso. E você acredita que a gente está avançando hoje? Nossa, não, como é eu que tá? acredito que a gente já perdeu muitos direitos desde que o presidente assumiu, esse último presidente, o inominável. Mas assim, ele não tinha um plano para pessoas com deficiência, né? Ele não tinha um plano de governo para quase nada. Se você for olhar o plano de governo dele, não tinha plano de governo. O plano E de ele governo chegou. dele não tinha a palavra pessoa com deficiência. Sequer tinha essa palavra. Então a gente não podia esperar muita coisa mesmo. Agora, desde que assumiu, a gente teve perdas com a reforma da Previdência, a gente teve perdas com relação ao CONAD, que era um órgão super importante, que fiscalizava as ações relacionadas à pessoa com deficiência, e o CONAD virou praticamente um órgão só consultivo, não apita mais nada, isso foi via decreto. Teve essa tentativa do Paulo Guedes no início do ano com as cotas, que só não vingou por causa do ativismo. O ativismo lá em Brasília, pessoas que foram para lá, pressionaram deputados, pressionaram senadores, tanto que o Maia se comprometeu a não colocar esse projeto para ser votado, mas são tentativas de retirada de direitos, né? Porque tem uma coisa muito que a gente tem que ficar muito esperto, que é o seguinte: a gente não pode voltar para uma coisa que parece bacana, mas não é, que é o assistencialismo, que é dar uma verba para uma PAI, nada contra a PAI, tá, gente? É só um exemplo. Dar uma verba para uma instituição que cuida de pessoas com deficiência, construir uma aqui, uma coisinha ali, né? Isso é o que eu chamo de migalhas. Porque a gente tem que avançar nas pautas de inclusão, cidadania e direitos. Pessoa com deficiência bem na escola, pessoa com deficiência com acessibilidade na rua, pessoa com deficiência bem no mercado de trabalho, sem sofrer preconceito. No lazer, tendo direito ao lazer, tendo direito à cultura, é nisso que a gente tem que avançar. E não em coisinhas pontuais que podem fazer a diferença em um mês, mas não vão fazer a diferença para o cenário total das pessoas com deficiência no Brasil. O que faz diferença no cenário total é políticas públicas. Eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa entusiasta da causa do autismo e, portanto, da causa das pessoas com deficiência. Eu não sou uma pessoa com autismo, né? Que você saiba, né, Rafael? Porque tem um monte de pai de autista que só descobre depois. É verdade, pode ser. E assim, eu acho que o protagonismo das pessoas com autismo no último período, nos últimos anos, ele tem avançado muito, né? Eu acho que quando eu falei para você que eu mudei um pouquinho a minha forma de entender o ativismo, a luta, tem duas fontes assim que me inspiram bastante. A primeira é você e a outra é o pessoal da Abraça, né? A Fernanda, que é aqui de Curitiba, né? Sim, Fernanda. Então, são pessoas que me mobilizam nessas concepções. E eu acho que essa participação, né, eu como uma pessoa que sou entusiasta dessa luta, eu acho que a gente precisa avançar mais no entendimento, né, das políticas públicas quando a gente pensa no ativismo. Se a gente pegar a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, não precisa de muito mais coisa, sabe? Tá ali o conjunto claro, pode ter outros, você fazer um programa a nível municipal, você fazer uma determinada lei a nível estadual, nacional, que ajudem a contemplar aquilo que já está ali. Né? Mas é tão difícil essa realidade que está lá na LBI, que está na convenção, ela se tornar uma realidade nas nossas cidades, né? A gente fez agora, no final da minha gestão na UPA, a gente fez uma campanha de alimentos, a gente conseguiu, nem fomos para a empresa, nem órgão governamental, as próprias famílias ali ajudaram, a gente juntou 1 tonelada de comida. Aí eu fui entregar nos lugares, né, o pessoal, primeira coisa que me chama a atenção, ninguém ali estava tendo acompanhamento, nenhuma das crianças ali estavam tendo acompanhamento. É a escola que tinha ali, mas
ter um acompanhamento num centro de reabilitação ou num centro de terapias, etc. e tal. Não é a realidade do meu filho que tem o plano que vai tá ali fazendo, entendeu? Que vai toda semana, algumas vezes. Nenhum deles tinha, nenhum, André, nenhum tinha. Outra coisa que me chamou a atenção é que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria era só a mãe ali que estava cuidando dessa criança, dessas crianças, né? Então, assim, quando a gente fala de política pública, eu acho que a gente tem que ir muito mais além e fazer com que as coisas aconteçam no âmbito da cidade, sabe? Que não chega, André, não chega as coisas. Por mais que a lei já esteja aí há anos, né? Eu não sei o que a gente tem que mobilizar, tem que botar orçamento, tem que botar nos orçamentos, a gente, enfim, é uma situação muito dura que eu sinto ainda, né, a realidade das pessoas. Eu estou falando da realidade que eu vi do autismo, quando a gente vai fazer o trabalho. Tem N deficiências que estão sem um atendimento mínimo, né? E são pessoas de periferia, são pessoas que moram lá no bairro mais pobre aqui de Curitiba. É isso que eu tenho visto a realidade, né? Eu acho que é daí que vem a importância da gente se politizar também, né? Por exemplo, às vezes você pergunta para as pessoas qual foi o deputado que você votou na última eleição. A pessoa não lembra. Quem que você votou para vereador na última eleição? A pessoa não lembra. Se você nem lembra em quem você votou, quem você vai cobrar? E é da coisa mais simples. Nossa, minha rua tá toda esburacada. As pessoas não lembram, né? Então, assim, a gente começa por aí. Por um lado tem isso. Pelo outro lado tem, quando a gente está falando de regiões mais periféricas, é muito difícil você falar em politizar pessoas, porque as pessoas não veem a política ali, os efeitos da política, porque não tem políticas públicas. O Estado só chega na periferia, muitas vezes, na figura da polícia, quebrando porta de casa e entrando e procurando droga. Né? É isso que tem do Estado presente ali. Então é difícil você falar de politizar pessoas para pensar em como melhorar aquela situação. Mas eu cada vez estou mais certa de que a gente precisa, de fato, colocar pessoas nossas lá. E é tão ridículo isso, porque se você pensar, né, até alguns anos atrás, quando ainda era permitido financiamento corporativo de campanha, você tinha lá em Brasília, num exemplo mais macro, né, a bancada do Plano de Saúde. Tinha mais ou menos 60 deputados federais que foram eleitos, em grande parte, com dinheiro de planos de saúde. Tinha a bancada, até hoje tem, né? A bancada da bala, a bancada do boi, a bancada não sei o quê, que a gente sabe de onde que vem o financiamento. Agora, se foi os planos de saúde que botaram um deputado lá, foi pelos belos olhos dele? Essa conta vai vir. Eles vão cobrar isso. Então, hoje mesmo eu estava lendo que a ANS cortou lá uma decisão que tinha falado que os planos de saúde iam ter que pagar os exames de Covid, os testes de Covid das pessoas. A ANS boicotou. A ANS é indicação política. Diretoria da ANS, tudo. Né? Então, assim, tudo passa por quem indicou aquelas pessoas para estarem lá. Então, eu brinco que do mesmo jeito que tem a bancada da bala, do boi, etc. e tudo, a gente precisa ter uma bancada da inclusão. Porque tem pessoas bacanas lá. E eu descobri isso e foi bom para mim, porque eu mesma tinha um baita preconceito com política, sabe? Mas eu acabei descobrindo tudo pessoas ladrão. muito bacanas. Então, eu mesma achava isso mesmo. Todo mundo tá lá porque quer ficar rico e roubar e não sei o quê. E eu acabei conhecendo pessoas muito bacanas, de verdade. Só que essas pessoas ainda são minoria e cada um vai dar o olhar direcionado para a sua pauta. Então, por exemplo, eu sou amiga de uma deputada federal atualmente que tem a pauta das mulheres é muito forte para ela. Então, a maioria dos projetos de lei que ela vai colocar tem relação com violência contra a mulher, cuidado com a mulher, educação da mulher, enfim, por aí vai. Obviamente que você estando próximo de um deputado, você consegue que ele coloque um projeto de lei que tem a ver com a sua causa. Mas aquilo não vai ser a prioridade dele. Né? E isso vale para deputado federal, para deputado estadual, para vereador. Então, a gente precisa de pessoas, no legislativo, principalmente, da nossa causa, cujo olhar esteja, o foco do olhar esteja na nossa causa.
Então, vai olhar para a cidade com esse filtro. Como que a cidade está incluindo as pessoas com deficiência? Como que está a acessibilidade geral da cidade? E quando a gente fala acessibilidade, não é só rampa, né? É tanta coisa. Porque a primeira coisa que as pessoas, quando falam de pessoa com deficiência, se tem a rampinha lá nas calçadas, né? Que por mais que seja a primeira coisa e ser um universo muito pequeno, ele não chega a 7% das calçadas brasileiras hoje que tem esse tipo de acessibilidade. E olha, né? Que é lei. E é uma coisa tão pequena no universo que é a acessibilidade. Sim. Não, pode falar, desculpa. Não, é só concluindo, assim, a gente precisa de pessoas que vão estar lá e que vão acabar votando outros projetos de lei que não tem a ver com né, faz parte, é um colegiado ali, mas de qualquer forma, o olhar dessas pessoas tem que estar voltado para a nossa causa. E aí, quando vem uma emenda parlamentar, que é um dinheiro bacana, que vereador recebe, deputado estadual recebe, deputado federal, pode direcionar aquela emenda para coisas que vão fazer a diferença para a nossa comunidade. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Eu consegui aqui em São Paulo uma emenda de uma deputada estadual do meu partido para um SER, que é um equipamento público que é de reabilitação, que atende pessoas, principalmente crianças com paralisia cerebral, lá no Capão Redondo, que é uma região de muita vulnerabilidade aqui. Eu consegui que a deputada estadual, que é a Isa Pena, do meu partido, destinasse uma emenda parlamentar para lá. Eu acho que foi R$150 mil. Construiu um jardim sensorial, mudou o equipamento do SER, que estava tudo sucateado, velho, quebrado. Então, assim, faz muita diferença. Agora, você imagina, isso foi uma emenda que eu consegui de muitos dinheiros que ela tinha. Imagina a gente tendo pessoas nossas lá, pelo menos pensar que a maioria das emendas que essa pessoa vai ter vão para a nossa causa. Olha a diferença que isso pode fazer. Sim, uma coisa que me preocupa também com relação a isso é assim, a gente tem pessoas, às vezes, que são ligadas a... Tudo bem, por exemplo, a causa animal, a pessoa vai lá e ela tem a questão dos pets e fazer castração enfim, hospital para cachorros, para os bichinhos, etc. e tal. Tem essa pauta prioritária. Às vezes também a pessoa, uma determinada liderança política que se coloca para ser um vereador, um deputado, enfim, ela tem aquela pauta, ela até é engajada com aquela pauta, mas vai lá, uma coisa muito comum nas cidades, né? Troca, porque daí você consegue muitas vezes uma emenda, porque você consegue, porque daí você vota tudo que o prefeito quer. Entende? Você acaba votando para tirar o fundo de previdência dos servidores, você acaba votando para retirar... A Previdência teve isso, né? Os deputados que receberam mais emendas foram os que votaram a favor da reforma da Previdência. Mas mesmo assim, os outros deputados receberam, você entendeu? Sim. Obviamente, os que se venderam receberam muito mais, mas os outros também receberam menos, mas não dá para a gente falar que é pouco dinheiro. Mas eu digo isso porque essa questão da politização é tão importante, que a internet está aí, você pode pesquisar a opinião das pessoas, né? O Rafael, que é candidato a vereador nessas eleições... Vou só fechar a porta aqui, que está muito barulho na sala, que o rapazinho chegou, peraí. Fica à vontade. Eu vou aproveitar para ir botando os comentários aqui. Voltei. O Rafael, que é candidato a vereador, ele tem uma opinião, por exemplo. Os vereadores de Curitiba votaram, em tempo de pandemia, dar 200 milhões de reais para as empresas de transportes de ônibus em Curitiba. Os vereadores votaram a favor disso. Né? Eu não votaria a favor de uma proposta dessas, entendeu? E quem votou nos vereadores que estão lá acompanha como esses vereadores estão votando? Aí é que tá, né? Que eu acho que é importante as pessoas conhecerem, claro, as pessoas defendem a causa do autismo, mas qual é a opinião também de tudo? Porque o vereador, ele vai ter as pautas principais, mas ele tem opinião sobre como que são, né, no que tem que defender no conjunto de coisas da cidade. Isso é muito importante. Rafael, eu estou falando isso. A pessoa é da causa também, que ela representa totalmente a causa. Um exemplo é o Felipe Rigoni, que é um deputado federal que é cego, e ele votou a favor da reforma da Previdência, que prejudicou muito as pessoas com deficiência. Sim. Então tem isso, né? A gente tem que entender, antes de votar, muita gente em 2018 me chamou no inbox, o que você acha disso assim, assim? O que você acha disso assim, assado? E eu conversava na boa, eu considero que a pessoa está querendo saber, está querendo me conhecer melhor, isso é voto consciente, né?
mas eu acho que muita gente votou em pessoas sem entender direito o que estava levando no pacote. Um exemplo básico, que eu já dei em várias lives que eu fiz, é justamente no início do ano, com aquela situação do Paulo Guedes, do PL dele, que sucateava as cotas. Teve mãe de autista em Brasília entrando em gabinete de deputado e saindo de lá aos prantos. De deputado que é liberal e que acha que tudo é meritocracia. Você consegue as coisas se você se esforçar. Então, a pessoa com deficiência não precisa de cotas. Basta ela se esforçar que ela vai conseguir um emprego. Então, assim, muitas pessoas votaram em pessoas assim sem entender como que isso afeta o filho dela, por exemplo. Né? Acontece muito. Eu sempre digo que o meu sonho é que as pessoas votem em quem quiserem votar, de verdade, mas entendendo 100% tudo o que vem no pacote junto com aquela pessoa. É isso. Se me permitir aqui, tem muita gente que te adora muito e está comentando. Vou ler alguns comentários aqui. A Vivian, Oi, Vivian. mandando boa noite. A Roseli, Oi, Roseli. O Júlio, boa noite, Rafael e Andréia. Amabile. Oi, Amabile. Andréia dispensa apresentações. A Dani, que é a nossa futura presidente da UPA aqui, boa noite. O blog da Andréia foi o primeiro que eu li e leio até hoje. Adoro você. Oi, Dani. Elvira, dando boa noite. Kelly Miranda. Stefa. A Amabile reclamando que tá dando eco. A Vivian falando do nosso SUS, né, que a gente estava falando das dificuldades que as pessoas têm para acompanhamento. Com certeza, quem depende do SUS com filho com deficiência está desamparado. Isso mesmo, Andréia, ativismo seletivo não representa causa nenhuma, Kelly. Esse negócio do ativismo seletivo é interessante, Rafael. Eu sempre falo para as pessoas ficarem atentas sobre os ativistas quando eles se manifestam e a respeito de quê. Porque às vezes tem coisas pequenininhas que não vão fazer muita diferença na vida de ninguém e é uma pirotecnia danada. Agora, coisas profundas, como a reforma da Previdência, como o PL do Guedes, que sucateia as cotas. Aí você tem... Quem se manifestou contra esse tipo de coisa? Que realmente faz diferença na vida de um grupo muito grande da nossa comunidade, né? É isso, não é muito difícil, não. O meu amigo Luciano Meves me desejando um feliz aniversário. Obrigado, Luciano. Aniversário? É hoje? É sábado. Ah, então ele está se adiantando aqui. A Amabile, temos que ensinar política nas escolas. Pelo menos se já ensinasse a Constituição, né, Amabile? Que bacana que ia ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, aliás, fez 30 anos anteontem. Seria muito importante mesmo. A Roseli, parabéns. Obrigado, Roseli. O Júlio, utilizar políticas para benefício de todos e não de si próprio. Vejo muito isso em vocês dois. Rafael se dedica demais nisso. Solidariedade, humanidade, compromisso com as lutas que trava são uma das grandes características. Obrigado, Júlio. Um abraço para você. A Vivian, fake news, ninguém merece. Nossa, eu ouvi cada coisa, Vivian, que você não tem noção, as coisas que chegavam no meu ouvido. Lagarta Jéssica. Jéssica. A Adriana Tcheluzniak, Eba, mais uma live incrível, parabéns, Rafa, isso aí, Andréia, ele não, absurdo esse despresidente. Isso aí. Amabile, é que tratam políticos como celebridades, outra coisa então, também, né? Então. Eu vou aproveitar essa pergunta antes de continuar aqui, aproveitar esse da Amabile, para fazer uma pergunta que eu queria fazer para a Andréia. Andréia, você é uma celebridade do autismo. Todo mundo te conhece. As pessoas te conhecem. Não, mais ou menos. Todas as pessoas. Entendi seu ponto, mas não é todo mundo, não. Quando eu dei o exemplo, quando eu tive o diagnóstico, a gente comecei a pesquisar no Google, eu caí na tua página. Eu caí nas tuas publicações. Você, quando relata, quando decidiu ser candidata a deputada, como você não... As redes de apoio começaram a aparecer, né, as famílias organizando Pupanic, né, e como quando você começou também, como as redes aumentaram.
eu fico pensando assim, eu acho que a pessoa tem que ter muita responsabilidade, assim, de saber que o que ela fala influencia tantos, né? Pra caramba. Você pensa, você assim, você consegue botar tudo que você pensa, assim, ou você dá uma filtrada nas suas opiniões? Eu dou uma filtrada. Uhum. Mais recentemente, a rede em que eu fiquei, em que eu cresci muito foi o Twitter, e é uma rede onde eu me posiciono mais politicamente. E o Twitter é um lugar que você escreveu uma palavra fora de contexto, meu Deus do céu, o troço explode, já você pode deletar, já virou print, já. Então, assim, eu tenho 1 milhão. Nossa, eu tenho muito cuidado com tudo que eu posto, principalmente no Você Twitter. teve até num ranking do Twitter de De vez em influenciadoras, quando eu né? apareço lá nos jornalistas mais influentes do Twitter, é interessante isso. Mas a gente não tem muita noção dessa questão da influência digital, até acontecer coisas como, por exemplo, quando a gente morou fora, a gente comprou a Lola, que é a nossa cachorra mais velha, que é uma Golden Retriever. E eu já tinha essa coisa desse cachorro há muito tempo, eu tinha visto um filme, longa história, mas enfim. E começou a acontecer muito, e olha que na época o blog era bem menor, tá? Minhas páginas eram bem menores. Começou a acontecer muito de eu receber mensagem de mãe falando assim: olha, eu comprei um cachorro igual a Lola pro meu filho e não deu certo, que o cachorro tá mordendo muito, meu filho não gostou, meu filho pegou rejeição, então eu tô doando o cachorro. Aquilo acabou comigo. Começou a acontecer muito, muito mesmo. Aí eu me toquei e falei, meu Deus, as pessoas estão comprando cachorro porque eu comprei a Lola, sabe? Assim, comprando cachorro igual a Lola e tá dando errado. Você não pega um cachorro e doa, assim, porque não deu. Não existe não dar certo, gente. Não deu certo o cachorro, como assim? Então eu escrevi texto, eu gravei um vídeo, eu fiz vários posts parecidos falando, pelo amor de Deus, comprar cachorro, adotar cachorro é uma decisão muito séria. Não faça isso se você não tiver certeza absoluta. Cachorro dá trabalho, cachorro filhote morde, come as coisas, enfim. Porque eu percebi que estava acontecendo isso. E isso, assim, tem a ver com um cachorro, entendeu? Então, eu tenho total noção da influência e da responsabilidade que é isso. Não é mole, assim, eu penso muito no que eu tô postando, igual aqui, eu passei um negocinho no olho, passei um negocinho pra olheira e tudo, porque eu ia fazer a live, mas assim, de vez em quando eu apareço nos meus stories com a cara de quem acabou de acordar, de camisola e descabelada, porque eu não quero que as pessoas fiquem pensando que eu tô sempre assim, sabe? Muito menos em quarentena, que tá essa loucura, gente. Tem dia que a gente vai tirar o pijama no almoço, sabe assim? Então, eu tento mostrar que é uma vida real aqui, que tem as dificuldades, e de vez em quando eu posto alguma coisa falando que tá difícil, etc. Dou uns exemplos, para que as pessoas também não fiquem achando que aqui é o mundinho azul perfeito, porque tá longe disso, a gente é super de carne e osso, a gente tem as dificuldades como todo mundo, e eu quero que as pessoas tenham uma noção do mundo real. Eu não vou ficar pintando uma vida que não existe. Legal. Vou continuar aqui. A Stefa dizendo que concorda, não sei, acho que é alguma coisa que a gente falou antes. Bom, A a lástima, não sei, Amabile, mas a gente falou de muita coisa ruim aí, né? Deve ser fora Bolsonaro, essas coisas aí. Adriana, perdas até na fiscalização dos maus tratos na área da saúde mental. Ah, é verdade, os CAPs estão sendo mais sucateados agora. Sim. A questão da saúde da família também. Tem algumas coisas acontecendo aí complicadas. A Alzimara, que é presidente da Federação das Mulheres do Paraná, está nos acompanhando aqui. Rafael, parabéns pela live esclarecedora e combativa. Obrigado, Alzimara. Cecília, Bolsonaro, retrocesso. Retrocedemos em tudo. Muito esclarecedor. Cecília, perdemos direitos trabalhistas, perdemos ações inclusivas sociais. Triste momento. Amabile, precisamos de projetos para Eita. capacitação de professores e estrutura das escolas. Como professora, digo que as PCDs nas escolas estão desamparadas. Então, isso aí que a Amabile bota uns comentários sempre muito legais, assim, quando eu faço live, que me dá vontade de comentar os comentários dela. A gente organizou aqui no Paraná um projeto de lei que foi aprovado
aprovado, sancionado, criando centros avançados de treinamento e formação de professores. Eu conheci, eu tive aí, eu conheci o centro de treinamento lá. Esse que você está falando é o da OMS, é o outro que é o das famílias, que é o que a Elise com o EcoProject faz. Eu fui no da OMS e fui aquele da prefeitura também. Esse foi no estado que a gente fez. Eu fui num da prefeitura, que eles treinam os professores lá e que atendem as crianças como se fosse uma AE. Fica num prédio, tem umas salas e eles atendem as crianças como se fosse a AE no contraturno lá e tudo. Isso, que é bem legal lá na educação, esse trabalho que fazem. Achei muito bacana. Né? Agora, assim, a gente teve esse projeto de formação e o projeto, ele ficou só no papel, entendeu? Ele não saiu, ele ficou a lei e não é executado. Claro, a gente teria feito diferente, né? Não só, mas fizemos. Por exemplo, a questão da carteira, que foi carteira de identificação do autista que teve a do Mion lá agora, e teve o pessoal que era contra, outros a favor, o pessoal brigando por conta dessa questão. Questão do censo estadual, muito antes de ter censo nacional, a gente fez um projeto aqui para tentar fazer isso, aqui no Paraná. Às vezes os projetos ficam só no papel, entendeu? A gente tem que ter uma força muito grande, não só no legislativo, mas forçar o executivo a executar as coisas, né? É bastante difícil. Eu falei disso porque a Amabile falou isso aqui, eu me lembrei do projeto do Centro de Treinamento dos Professores, que a gente conseguiu que fosse sancionado. Olha, hoje uma amiga minha que é professora, ela falou uma coisa para mim, off, obviamente, né? Ela falou que ninguém me escute, mas assim, nenhum professor, por sua escolha, teria um aluno com deficiência atualmente. Não teria, cara. Porque não tem suporte, não tem treinamento, a gente tem sala lotada, falta papel higiênico na escola. Como que você quer que a inclusão seja decente? Né? Então, o problema da inclusão mal feita é falta de investimento. Porque você precisa, não é só na base do amor, não basta o professor ter amor. O professor tem amor, ele tem muita boa vontade, a maioria deles tem. Agora, não tem como você agir de acordo se você não sabe como você tem que agir. A gente precisa de treinamento e formação continuada para os professores. A gente precisa de salas reduzidas. Agora, aqui eu não sei como é em Curitiba, mas aqui em São Paulo, nos últimos anos, o que se fechou de escolas, e aí você fecha a escola, você passa todos os alunos daquela escola para a escola mais próxima. Como que fica as classes? Superlotadas. E a criança que tem questões sensoriais, como que vai ficar na sala com 40 alunos? Como que ela vai aprender alguma coisa nessa sala? Falta o assistente que fica dentro da sala também, com a criança, que a lei garante que a criança tem o direito, o adolescente tem o direito, mas eles não contratam. Então, orçamento para isso nunca tem, mas aí quando você pega, por exemplo, um orçamento da Prefeitura de Curitiba, da Prefeitura de São Paulo para propaganda, dá um ódio no coração, cara, que eu vou te falar. Porque para inclusão não tem, mas para fazer propaganda na televisão tem. Então, a gente precisa, por isso que a gente precisa de gente lá, gente que veja essas coisas e que não deixe acontecer, que pegue no pé, né? Que chame a atenção para esse tipo de coisa. Na hora de votar, por exemplo, o orçamento da cidade, né? Colocar dinheiro ali para inclusão escolar, colocar dinheiro para os CAPs. E por aí vai. Eu caí alguns minutinhos, não sei se você percebeu aqui. Eu vi. Apareceu eu inteira na tela. Eu não vi a última coisa que você falou. Eu falei que precisa de gente lá, inclusive, porque na hora que vai votar o orçamento da cidade, né? A gente precisa ter vereadores que coloquem dinheiro para essas coisas que são mais relevantes. Sim. Aproveitando que você deu... A gente tem aqui mais uns 10 minutinhos de live, André. Aproveitando que você deu a deixa aqui da questão da educação, eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião. Né, todo mundo está vivendo essa questão da pandemia. Quero aproveitar para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo agora e que vão assistir depois da live gravada. Gente, vamos continuar mantendo dentro da possibilidade real de cada um, né? A gente sabe que tem pequeno empresário que está quebrando, a gente sabe pessoa que está passando dificuldade, mas vamos se cuidar, né? Chegamos hoje aí a mais de 71 mil pessoas mortas, né? Que
vidas, né, que se perderam por conta dessa pandemia. E essa pandemia, ela colocou para a gente uma realidade de fechamento das escolas, pelo menos aqui em Curitiba está assim, né? E de forma, na minha opinião, heróica, os professores do dia para a noite, eles começaram a dar as aulas online, EAD, né? Tem mães de autistas que fazem parte da nossa rede, que são professoras também, e relataram a grande dificuldade que elas estão tendo, né? Não foi do dia para a noite, não tem qualificação para isso, né? Que é uma questão difícil, mas com toda a criatividade estão tentando fazer o seu melhor. A gente teve uma grande vitória, que foi o adiamento do Enem, né? As pessoas que queriam que o ministro maluco lá, que já saiu fora, o Weintraub, ele queria que o Enem fosse agora, no meio dessa situação toda. Tivemos o adiamento. A gente sabe de uma realidade hoje na educação, não só das pessoas com deficiência, das pessoas neurotípicas, né, que não têm acesso à internet, que não têm acesso à rede Wi-Fi, né, que estão cerceadas desse processo de aula online. A gente sabe das dificuldades de conexão dessas pessoas, e a gente sabe das dificuldades que é ter uma aula online, que é muito diferente essa aula online de uma pós-graduação, com toda a estrutura de uma pós-graduação EAD, por exemplo. Estou levantando essa questão que eu queria ver a tua opinião, porque saiu resolução dizendo que essas aulas EAD, vão ser contadas como aula dada. Eu estou muito preocupado com isso, porque meu filho não conseguiu acompanhar. A gente tentou, a professora adaptou aula por aula para o Miguel, um papel que a gente buscou na escola para fazer em casa, mas não deu certo. A gente tentou bastante e não deu. E ele vai ser passado, com certeza vão querer que isso aí seja contado como uma aula dada, e a progressão automática, que é uma outra discussão, né, que eu acho que a progressão, na minha opinião, a progressão automática é um erro da educação brasileira, né, vai botar ele no segundo ano. Assim, na minha opinião, eu até te perguntei isso antes da live, para saber qual era a tua opinião, eu já sei mais ou menos, mas queria que você falasse um pouco, né? Eu acho que tinha que suspender o ano letivo para todos. Agora tem essa normativa dizendo que as pessoas com deficiência, por ser, né, de risco, não devem ir para a escola. Eu acho que realmente tem que ter essa proteção à pessoa com deficiência. Mas se não pode as pessoas com deficiência, não pode ninguém. Não podemos deixar ninguém para trás. Isso é o que eu imagino, né? Essa questão da educação está pegando, acho que todas as famílias aí nas suas casas, no Brasil inteiro, né? Queria ver a tua opinião sobre isso. Fora a questão da sobrecarga materna, né, gente? Se educar fosse fácil, as pessoas não precisavam estudar para ser educadores, para ser professor, para ser professora. Não dá para a gente achar que as mães vão conseguir fazer trabalho de professor e professora em casa, né? Começa por aí. Eu fiz uma live há umas semanas com a Heloíse, que ela é professora e vice-diretora de uma escola no Capão Redondo também, que é aquela área de super vulnerabilidade aqui em São Paulo. E ela estava me contando uns casos, não só de pessoas que não têm internet em casa, ou que têm só aquele celular, que é a maioria, inclusive, que dá o direito ao WhatsApp e ao Facebook, mas se você vira um vídeo de 15 minutos, já gasta todos os dados do WhatsApp no vídeo, no celular você não consegue mais ver nada. Mães semi-analfabetas, que não conseguem nem assinar o nome, como que essa mãe vai passar a lição para o filho, vai ensinar alguma coisa para o filho? Mães e pais com deficiência intelectual severa, que a mãe e o pai não vão também conseguir ensinar para o filho aquela matéria que está sendo dada na escola. Então, a gente tem que lembrar que a gente está num país com desigualdades sociais seríssimas e desigualdades educacionais seríssimas, em que muitas vezes a própria pessoa que está em casa responsável por ensinar aquilo para a criança não sabe aquilo. Né? Então, a pandemia está exacerbando algumas diferenças sociais muito graves que a gente já tinha. E isso afeta também a inclusão escolar, que já não estava às mil maravilhas. Exacerbou essa situação. Né? As crianças com autismo, muitas mesmo, não estão dando certo com esse negócio da educação à distância.
para mim não faz o menor sentido a gente contar esse EAD. EAD não é isso, né, na verdade. O que a gente está tendo é aulas remotas. Isso não é EAD, é outra coisa. É coisa estruturada, é pensada, é feita para aquilo. O que a gente está tendo agora é um tampa-buraco, né, que dá para a gente entender que teve que ser tentado de alguma forma, porque o mundo nunca tinha passado por uma pandemia dessa, né, no último século, mas não está dando certo, não faz sentido a gente contar isso como aula. Não faz o menor sentido isso. Para mim, que tem um filho com deficiência e que já não está na série certa, assim, ele está com 12 anos, nem alfabetizado ele não está, então eu nunca criei a expectativa de que com 17 anos ele ia sair da escola. Para mim, faz total sentido e não me afeta nem um pouco. Eu sinto que algumas mães de crianças e adolescentes que não têm deficiência ficam meio incomodados com a sensação de perder o ano. Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, gente, não é o seu filho que está perdendo, é todo mundo. É todo mundo junto, né? 2020 vai ser um ano meio perdido para a história da humanidade. Com tantas mortes, com tanta coisa, empresas quebrando, né? Pessoas ficando desempregadas, pessoas morrendo, isso tudo vai ser um ano meio que perdido para todo mundo. É contenção de danos, assim, não é tentar tampar o sol com a peneira, né? Para mim não faz sentido a gente falar de ano letivo 2020, teria que cancelar esse ano letivo, sim. Muito bem. André, eu vou ler, para encerrar aqui, eu vou ler os comentários do pessoal, que senão o pessoal fica triste que eu não... Eu estou no celular, eu não estou vendo os comentários, então... Daniele Goodfried, o que seria ensino remoto? É isso que está sendo chamado de AD. Pessoal, se eu não ler alguns comentários aqui, é porque eu caí e eu perdi, ele voltou só os que entraram depois, então eu peço desculpa, tá, gente? Rafa, nosso futuro prefeito. Obrigado. Quem sabe, né? Vamos lutar. A Dani, são as atividades que as escolas estão enviando para os estudantes nesse período de pandemia, aulas online. Amabile, concordo, temos que ocupar esse espaço, principalmente nós mulheres. Muito legal, Amabile. O Fábio, Andréia, muitas vezes os eleitores votam no seu vizinho e acabam elegendo um corrupto por tabela, sem saber por não conhecer a chapa do seu vizinho. Fábio, tem isso, e aqui em São Paulo, eu tenho certeza que em Curitiba também, em regiões que são muito pobres e muito periféricas, ainda tem gente que vota porque ganhou um botijão de gás, ainda tem gente que vota porque ganhou uma cesta básica. E assim, quem sou eu para julgar? A pessoa que está passando fome e ganhou uma cesta básica. Então, assim, a gente ainda tem muito dessas coisas, né? Ainda tem muita coisa que precisa melhorar para que as pessoas realmente entendam direito o que é votar, a importância do voto, tudo, e é isso, é um trabalho longo. A Vivian é só investigar a vida pública do candidato antes de votar, isso mesmo, perfeito. Perfeito, Andréia. Acessibilidade só acontece no Batel. Batel é um bairro bem bonitão aí, né? Conheço. Isso. Vivian, Amabile, interesses pessoais. A Márcia, boa noite, Rafael, boa noite, Andréia. Seu canal foi o primeiro que eu assisti sobre autismo e tive certeza que o meu neto é autista. Lagarta vira pupa. Obrigado, Márcia, por acompanhar a live aqui com a gente. Roseli. Bem isso, Rafael, o Leandro está falando, é necessário ter conhecimento geral das demandas e os pontos críticos da cidade. Legal, Leandro. Amabile, convenhamos que é bem difícil entender a política brasileira. E é uma... Não, e tinha aquela série do Netflix, né, o House of Cards, né? Eita, a House of Cards ficou sem graça depois de acompanhar o noticiário brasileiro, né? Cada dia é uma emoção diferente. É verdade. A Lígia, oi, amor, minha amiga. Conhece a Lígia? Como e legal. Como conheço. O Oscar Perim, parabéns, Rafael e Andréia, live fantástica. Obrigado, Oscar. A Bárbara, boa noite, Andréia. Foi muito marcante para mim uma publicação sua da época da campanha, em que você falava sobre sair da bolha. Me senti representado naquele momento, pois algumas pessoas discutem o autismo de forma romantizada e elitista. Então, muito bem. Rafael, é o pessoal que acha que o maior problema da nossa comunidade é o preconceito. Presta atenção.
É aquele pessoal que não se manifesta quando tem uma reforma da Previdência, quando vem um projeto de lei do Paulo Guedes que sucateia as cotas do mercado de trabalho, mas vai um piadista fazer, um humorista fazer uma piada com autismo para ver. O mundo acaba. Sim. Então é isso mesmo. Aqui em casa fomos influenciados na escolha da nossa Lola, uma que labradora bom que, deu certo, que amamos pelo menos muito. Disse. Que bom que pelo menos deu certo. Eu já comecei a ler até triste, assim, mas que bom que deu certo. Então. Nós, professores, não podemos falar de política em sala de aula. Depende. Depende do que quer falar. Gente, política é muito mais... Política não é partido, né? Discutir política é discutir como as coisas funcionam. A nossa estrutura, a nossa democracia, que é falha, mas não é o melhor sistema que a gente tem. A gente precisa discutir política, sim. Porque discutir política não é discutir partido, né? É diferente. Claro. E tenho certeza que a Stefa estava colocando nesse nível também, né? Que há até por conta daquela questão de escola sem partido, de qualquer coisa, enfim. Qualquer coisa considera, qualquer pensamento crítico, né? Ainda mais se fala Paulo Freire na coisa ali, qualquer coisa já é visto como se o professor estivesse doutrinando, né? Uhum. Andréa Werner, sonho que um dia você virá aqui na AMA de Itapoá, dar uma palestra. Suas mensagens, textos, postagens ajuda muito nós, mães de autistas. Onde que é Itapoá, gente? Eu não conheço Itapoá. Itapoá é Santa Catarina, eu acho, né? É? Acho que sim. Mas, gente, entra em contato ali com a Andréa na página dela, às vezes ela, né, não consegue responder na hora, mas vai tentar. Rafael, palestra. Eu tinha tanta palestra agendada esse ano e tive que desmarcar tudo, porque todos os eventos foram cancelados, né? Sim, mas tenta aí que em 2021 vai que consegue. Eu tentei umas 3 vezes e consegui a Andréa na live aqui comigo. Meu WhatsApp é meio caótico. Pensa, uma pessoa com TDAH com WhatsApp. Espera aí que eu perdi aqui. Aqui, achei. Aqui é terrível. Sou professor. Aí, Iven, sou professor em São Paulo, atuo em escola especializada e por aqui nem material básico tem. Quem dirá cursos, pois são caríssimos. Paloma eu conheço. Fora muita gente que fornece curso e só para inglês ver. Então. Legal, Paloma, obrigado por participar aqui. A Stefa aqui em Curitiba fecharam escolas. Igual São Paulo também, aí as classes ficam superlotadas, né? E Curitiba não deve ter um orçamento pequeno, gente. Curitiba já foi cidade modelo, um monte de coisa. Não é falta de dinheiro. Curitiba, Andréa, Curitiba, ela tem essa... as pessoas pensam, quando eu vou para fora, falam do transporte de Curitiba, que é uma cidade modelo, bem planejada. De fato, ela teve um planejamento. Mas ele teve um planejamento que esconde a periferia. Nós temos mais de 220 ocupações aqui na capital. Lugares irregulares que não aparecem no cartão postal de Curitiba, né? Sim. Então, a Curitiba modelo também é uma Curitiba que tem muita desigualdade, que acaba não aparecendo. Stefa não tem formação continuada para a inclusão. A professora Stefa é da rede pública estadual aqui. A inclusão é mascarada pelos nossos superiores, não generalizando, claro. A Jo Kramer, concordo, deviam suspender, os nossos filhos vão ser muito prejudicados passando sem aprender. Legal, Jo, precisamos nos mobilizar e lutar por isso, que é o que eles vão querer fazer. Vamos nos juntar, associações, famílias, todas as deficiências, vamos juntar e vamos lutar por isso. Né? Não vamos ficar aqui, vamos nos juntar e batalhar por isso. Adriana, exatamente. Já não ia bem agora, então. Stefa, os pais precisam falar o que está acontecendo nas aulas em casa. A Kelly, precisamos olhar o real sentido da palavra perder. Leandro, teleaula... teleaula não integra o indivíduo. Tomara que pare em 2020. Se Deus quiser, vai ter vacina ano que vem, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, nem me fale, eu sinceramente estou pensando em como reprovar minhas filhas. Não nasci para ser professora. Ensinar uma lição para casa é uma coisa, enfim.
vão me informar como conseguir essa opção de passar elas de ano. Cadê os pais para se manifestar? Os pais e todo mundo, Stefa, vamos mobilizar todo mundo. Mas faria mais sentido se anulasse para todos, escolas particulares e públicas. Estou de acordo, Camila, é minha opinião. Esse aqui é o meu filho que está lá em cima assistindo, que deve ter digitado lá. Esse aqui é o meu menino. É a Stefa, mas é complicado. Litoral norte de Santa Catarina, o Júlio falando sobre Itapuá. Ah, aquela cidade. Beleza. Stefa Mendes, não é bem assim. Boa noite, ótima live, a Valcineia. A Stefa, boa noite, excelente live. A Elvira, Itapuá em Santa Catarina, nós temos uma AMA, fará 2 anos agora em setembro. Infelizmente não temos nada de ajuda da parte do poder público, estamos na luta. Legal. Juntos somos fortes. Andréia, 1 hora de live, obrigado pela tua disposição. Eu sei que muitas das famílias que vêm aqui, elas queriam, porque você fala tanta coisa linda de outras coisas, de outras questões, de acolhimento, né? Se a gente entrasse ali na questão para tratar sobre, por exemplo, tecnologias assistivas, né, para os nossos filhos, são vários os temas que a gente podia falar, mas eu pedi para você a gente falar sobre política, de políticas públicas, né, porque eu acho que é o que vai pegar, vai ter eleição esse ano, é o que as pessoas têm que estar conscientes, está acontecendo muita coisa a nível federal, e eu te admiro muito por isso, por essa luta que você teve, principalmente nesse último período, né, então, sei que muita gente queria ouvir outras coisas, mas acho que esse assunto é super importante também, e eu sou teu fã de verdade, viu, eu me espelho muito no teu trabalho, e obrigado, viu, eu agradeço você ter achado um tempinho aí na tua agenda para a gente poder fazer essa live hoje. Obrigada, Rafael, pelo convite. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Depois eu vou dar uma olhada nos comentários, porque aqui no celular eu não estou vendo. O Theo deve estar me esperando, deve estar jantando ali, viu, Dani? Que eu senti um cheirinho de comida. Então, o pai dele deve estar dando comida para ele. Mas ele está bem, estamos sobrevivendo, gerenciando. E é isso, gente. Presta atenção que esse ano tem eleições municipais. Olhem quem vocês vão votar aí na cidade de vocês, viu? E quero convidar vocês que estão assistindo, ali na minha página, né, tá um convite para todos os amigos, para todo mundo, para todos vocês. Agora, no próximo sábado, dia 25, é o meu aniversário. Eu quero convidar vocês para o meu aniversário, que vai ser também o lançamento da minha pré-candidatura a vereador de Curitiba. Então, tá todo mundo convidado, quem puder vir cantar um parabéns virtual para mim, e a gente junto trabalhar isso, tá convidadíssimo. Obrigado, André. Obrigada a vocês. Um beijo, gente. Boa noite, gente. Valeu. Tchau.